Então vamos lá, vamos bater um papo aqui que muitas das pessoas não vão gostar muito desse papo, porque é um papo sincero e é um papo da realidade. E a realidade é, né, e todo mundo sabe, que os brasileiros, principalmente os clubistas falando de esporte, não gostam de escutar. Velho, o Vinícius Júnior ainda não está preparado para ser o melhor jogador do mundo. O Vinícius Júnior já conseguiu status de grande jogador, já é um expoente muito importante no Real Madrid, mas ele ainda falta subir alguns degraus nessa caminhada de bom jogador, de melhor jogador do mundo. Ou seja, eu sei que muitas pessoas vão discordar, que eu costumo dizer que em relação, ainda mais agora que é muito difícil, né? Porque o Neymar tá machucado e eu venho dizendo e batendo na tecla que o Vinícius Júnior ainda está alguns degraus abaixo do Neymar. Justamente eu vou dar aqui explicações depois do jogo de hoje. O Vinícius Júnior, ele é muito bom jogador. Aí as pessoas vão dizer assim pra mim, mas na Champions passada ele amassou, ele tem amassado aí todos os jogos, só porque ele jogou um jogo mal, agora é fácil falar. Não, eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo. Se você reparar, o Vinícius Júnior, ele é um grande e excelente jogador e ele se coloca como um jogador a mais que traz algo diferente quando ele tem espaço para poder jogar. E quando ele pega marcações como a marcação que o Walker fez no primeiro e no segundo jogo, de diminuir o espaço dele, ele não consegue jogar, ele tem muitas dificuldades. E aí eu já estou falando mais para o âmbito técnico, que ele já está evoluindo, tendo em vista também do gol que ele fez, né, no jogo anterior, no primeiro jogo da semifinal lá no Santiago Bernabéu. Antes que comecem a falar, mas olha o golaço que ele fez lá no Bernabéu, o primeiro gol guardou na gaveta. Reparem o lance, ele teve espaço para correr e quando ele teve o espaço, ele, como eu já disse, tem melhorado tecnicamente, ele conseguiu uma batida na bola de extrema felicidade e colocou aquela bola na gaveta. Então, assim, qual é a diferença de um bom jogador para um grande jogador? A diferença de um bom jogador para um grande jogador é que quando um bom jogador está em campo, o jogo está fácil, fácil entre termos. Ele tem espaço, ele vai jogar, vai demonstrar ali seu desempenho e tal, mas quando ele se torna um grande jogador? Quando ele, num jogo como o de hoje, de Champions League, não tem espaço, o jogo tá difícil, ele puxa a responsabilidade, coloca debaixo do braço e fala assim, calma aí, agora eu tenho que resolver. Então, isso ainda é um ponto que o Vinícius tem que aprimorar e ele vai chegar a esse patamar. E é por isso que é muito difícil, porque a mídia em si tradicional faz muita pressão, até porque depois dessas tretas, dessas rusgas que tiveram com o Neymar, eles estão querendo acelerar ainda mais o processo para que o Vinícius Júnior possa ser aí o protagonista da seleção brasileira e melhor jogador em atividade do Brasil. Mas a gente tem que entender que tudo, como eu já disse, existe um ciclo e existe um processo. E dentro desse ciclo, desse processo, ele ainda está em extrema evolução e ele ainda está muito novo para ser protagonista europeu e para ser um protagonista eventualmente de uma seleção brasileira. E é por isso que eu digo e enfatizo diversas vezes, ele ainda não está pronto para ser o melhor jogador do mundo. Suponhamos que o Real Madrid tivesse passado. Eu já achava muito difícil e foi comprovado hoje aí com esse jogo que o City fez. Então nós temos que parar de querer acelerar o processo do Vinícius, deixar ele desenvolver e desempenhar para depois a gente trazer as nossas expectativas e saber se ele vai superá-las ou não, sabe? Hoje o Real Madrid precisou muito do Vinícius e ele foi simplesmente colocado no bolso pelo Walker. Mas o Benzema não jogou bem, o Modric foi até substituído e não jogou bem, o Toni Kroos foi o melhor jogador em campo do Real Madrid junto com o Camavinga e tal. Tá, beleza. Mas olha só, eu tô falando de grandes jogadores e ele tá incluído nesses grandes jogadores, no meio desses grandes jogadores aí. Quando eles, que é muito difícil também, ainda mais com a proporção do jogo como foi de do melhor time do mundo e enfrentar do melhor time do mundo jogando hoje, enfrentar o melhor time do mundo em escalas de temporada, então vai existir ali algumas, algumas eventualidades em que os jogadores eles vão precisar de um algo a mais, vão precisar
de um talento, de um jogador que consegue fazer esse drible, que a gente chama de futsal, aquele drible curto, para sair ali de 1, 2, 3 jogadores e sair em velocidade. A velocidade e essa arrancada ele já tem, mas ele precisa ainda do drible curto. Ah, mas o Vinícius Júnior, lá nas categorias de base, ele fazia tudo isso. Então, cara, mas é muito diferente. Se a gente for parar para pensar aqui, o Lulinha foi muito mais do que o Vinícius Júnior. Foi muito mais badalado do que o Vinícius Júnior nas categorias de base. Ele foi artilheiro aí de tudo quanto é a categoria de base com 16, 17 anos. E quem foi o Lulinha comparado ao Vinícius Júnior? Ninguém. Kerlon, o Foquinha, que nas categorias de base também, até da seleção, encantou o mundo inteiro. Quem é Kerlon em comparação ao Vinícius Júnior? Então nós temos que tirar um pouco as expectativas, né, e deixar o jogador desenvolver. Ele já está em um grande caminho, já está trilhando o trilho certo, está desenvolvendo, mas a gente tem que entender que o Vinícius Júnior hoje ainda não está pronto e não está preparado. E por isso, volto a dizer e enfatizar, o Neymar é o melhor jogador do Brasil na atualidade. Mas está machucado, não está jogando. Tecnicamente não tem como comparar, cara. O Neymar ainda tá, para mim, entre os 5 melhores jogadores do mundo. O Neymar jogando, não precisa estar em alto nível. O Neymar jogando é um dos 5 melhores, porque além de ser um bom jogador, o Neymar é gênio. Ah, é gênio, mas não ganha a Copa do Mundo, só anda machucado, escolheu o Paris Saint-Germain, tá, beleza. O Neymar se preparou 6 meses para uma Copa do Mundo. Já não jogava há 2 anos, se preparou 6 meses para uma Copa do Mundo. Chegou na Copa, se machucou, se recuperou de uma lesão e quando a gente mais precisou, ele esteve lá contra a Croácia. Ah, mas o Brasil não classificou. Mas o Neymar chamou a responsabilidade. E olha o que eu tô falando do drible curto e da avançada do futsal. O Neymar recebe uma bola de costas, faz a tabela, corre na frente para poder receber. Olha o drible curto. Quando o goleiro fecha, se é qualquer outro jogador ali, a gente tá falando, e eu tô falando, não tô falando do jogador mediano, tô falando de um grande jogador. O Neymar é gênio, tá acima disso tudo. Tô falando de um grande jogador. Se fosse qualquer outro grande jogador ali, quando ele recebe essa bola de primeira, ele ia dar-lhe uma pancada, uma porrada para dentro do gol, porque ele já estava cara a cara e aquilo ali era o lance para se decidir. Olha o que o gênio faz. Ele ameaça, o goleiro cai, ele dá mais um tapa, passa o zagueiro, ele coloca na gaveta. Então quer dizer, principalmente aí para os flamenguistas, eu sei que vocês vocês não vão concordar, vão querer me contradizer, mas é uma realidade, é um fato. O Vinícius, por mais que tenha a pressão da mídia e a força das narrativas, o Vinícius ainda precisa ser preparado, ainda está em extrema evolução. Olha só, o Rodrigo ele tem mais o drible curto do que tão propriamente o Vinícius. O Vinícius, quando é colocado em situações de dribles curtos, de precisar usar o corpo para poder proteger e girar, ele não consegue. O Rodrigo, que está um nível abaixo dele, já tem essa facilidade. Então, eu sei que é difícil, que hoje é a nossa maior esperança, e por conta disso, para poder protegê-lo, eu volto a enfatizar e dizer que ele precisa evoluir, a gente precisa diminuir a expectativa nele, para que ele esteja pronto em um determinado período para receber as pancadas que é ser protagonista de uma seleção brasileira. É só sobre isso e até a próxima.